Olá, graça e paz em nome de Jesus. A nossa leitura de hoje será em Gênesis do 25 ao 28, onde somos confrontados com a doutrina da eleição incondicional através da história de Jacó e Esaú. O tópico que nos guiará é a escolha soberana de Deus e Cristo como a única escada de acesso ao Pai. Em Gênesis, capítulo 25, no verso 23, antes que os gêmeos nascessem, Deus declara à mãe deles, Rebeca: o maior servirá ao menor. Esta é uma escolha que precede qualquer ação dos filhos, seja ela boa ou má. O apóstolo Paulo, quando fala sobre este fato, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 9, diz que os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. E Paulo deixa claro que a escolha de Deus não foi por causa de obras ou merecimento, mas por aquele que chama. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. Salvação não é algo que depende da vontade humana, mas da misericórdia soberana de Deus. O capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que trata dos eternos decretos de Deus, é a base desta verdade. Ali nós aprendemos que Deus, para a manifestação da sua glória, pré-ordenou alguns homens e anjos para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça, e deixou o resto para serem punidos pelos seus pecados, para o louvor da sua gloriosa justiça. O fato de Deus ter escolhido Jacó, o enganador, ao invés de escolher Esaú, manifesta a natureza gratuita e incondicional do decreto divino. A condição para a escolha não estava neles, mas na livre e soberana graça de Deus, no seu livre e soberano propósito. É isso que nós chamamos de eleição incondicional. O Catecismo Maior de Westminster, na questão de número 113, quando fala do primeiro mandamento, nos lembra que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. E a eleição nos mostra que Deus é o Deus que nos escolheu para si. Com o desenrolar da história de Jacó, ele segue para a terra de Padã Arã. E no caminho ele passa a noite em um determinado lugar, quando ele teve um sonho. Era uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E Deus se revela a Jacó e promete que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 51, numa conversa que ele está tendo com Natanael, Jesus então diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cristo é a escada. Jesus é o único mediador. Ele é o único caminho de acesso entre o céu e a terra. A eleição incondicional não é uma doutrina fria, mas a garantia de que se você está em Cristo, é porque o amor de Deus o escolheu antes da fundação do mundo. A sua salvação não é um acidente, mas é o cumprimento de um decreto eterno que encontra o seu centro em Jesus Cristo. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, se a sua salvação depende da escolha soberana de Deus e não da sua inconstância, você pode viver em profunda segurança. Ninguém te arrebata das mãos de Deus. A eleição é a âncora da nossa alma. Segundo, a escada está posta.
Você não precisa de rituais, de méritos, de intermediários para chegar a Deus. O desafio é: use o acesso que lhe foi dado. Suba a escada, que é Cristo. Suba essa escada em oração, em adoração, crendo, tendo a certeza de que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até o Pai. E terceiro, tendo a eleição como âncora e sabendo que Jesus Cristo é a escada, olhe para Deus e use o acesso que lhe foi dado. Ore, adore, confesse. A segurança da salvação não vem de decidir ou de decifrar o mistério de Deus, mas a nossa segurança vem de descansar na promessa de que a obra que Cristo executou na cruz é totalmente suficiente. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eleição. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles encontrem o verdadeiro descanso para a alma. Ajude-os a entender que a nossa salvação está segura sob a escolha soberana e incondicional de Deus, e que nós temos livre acesso ao Pai através de Cristo. Ele é a nossa verdadeira escada. Lembre-se, você é amado por um Deus que o escolheu soberanamente, e Ele deu a você o único acesso: Jesus Cristo. Quer aprender um pouco mais? Então leia a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, que trata dos eternos decretos de Deus. Leia também a pergunta 43 do Catecismo Maior, ou melhor, leia também a pergunta 113 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.